Passo. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma quarta-feira que nos reúne para orar, para falar com Deus. Nós louvamos o Senhor porque isso é possível. Ainda temos fôlego, temos tempo. O Senhor Jesus disse que enquanto houver tempo, façamos as obras daquele que nos enviou. Isso quer dizer, é o tempo de se fazer a obra do Senhor. E nós estamos convidando todos os irmãos para iniciarmos nesta noite a obra do Senhor que não pode parar. Nós estamos lendo aqui neste momento São Mateus 23, 23. É um tema bastante discutido nesses dias, tem envolvido a igreja na internet de uma forma assim que gera confusão, um momento de dúvidas que se passa e que se percebe através da igreja da internet. Então, é um tema que convém que os irmãos estejam atentos, e o tema de São Mateus 23, 23 é a censura de Jesus sobre os escribas e os fariseus. Não? Nos tempos de Jesus, né, os fariseus e os escribas tinham por norma da sua própria conduta, né, a hipocrisia, né? E o Senhor Jesus entra, né, assim, de sola nos fariseus e nos escribas, censurando-os, porque eles eram hipócritas mesmo, né? O progresso deles dependia da hipocrisia. E então é um tema que hoje, né, gera muita confusão, muitos irmãos às vezes se confundem, e aprove a Deus a gente atentar e pedir a direção de Deus, e nós vamos, né, já uma vez que a gente todos os dias tem esse encontro com os irmãos, né, vamos discutir a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, porque o que nos importa é o que Jesus falou, né? O Senhor Jesus, recomendando aos seus discípulos, diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos escribas. Por que Jesus falara isto? Porque naqueles dias que o Senhor Jesus, né, começou o seu ministério, né, a hipocrisia religiosa era tremenda, né? E os guias, os líderes religiosos eram os escribas e os fariseus, né? E o Senhor Jesus percebeu, assim, claramente a grande hipocrisia das autoridades religiosas do seu tempo. E como nós fomos advertidos para o Senhor Jesus que nós estivéssemos vigiando,
porque nos últimos dias haveria doutrinas de demônios, doutrina dos homens, as rodas de doutrinas. É justo que nos convém, né, dialogar com os irmãos, alertá-los, né, ou pregar. E como nós temos a oportunidade de todos os dias ler uma palavra, eu acho por bem trazer ao conhecimento dos irmãos que amam a Jesus, não serem confundidos, né? Vamos orar aquela oração: Senhor, não nos deixe confundido e nem que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Hoje é noite de oração, ponto, né? Hoje se ouve a voz de Jesus, ponto, né? E isto é bom para todos nós. E a leitura é São Mateus, capítulo 23, versículo 23. Tema: a censura do Senhor Jesus sobre os fariseus e sobre os escribas. E a censura era a sua hipocrisia, a hipocrisia dos fariseus. Lemos as Sagradas Escrituras. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dizimar a hortelã, o endro, o caminho e tudo aquilo que diz respeito ao templo. Mas não desprezar, não deves, porém, né, omitir as outras coisas. Que outras coisas? Né? A justiça, que é o juízo, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus deu ênfase da excelência da justiça, da misericórdia e da fé. Isto, os fariseus, e pela sua hipocrisia, omitiam, né? E faziam as suas ofertas diante das pessoas, né, dizimavam até as suas hortelãs, cominhos, mas mais para uma aparência, né? Porque eles eram hipócritas, né? Era tão hipócrita que nós vamos ver nas leituras, hoje, amanhã ou depois, que eles tinham por hábitos, né, pôr sobre o povo da época, né, grande peso nos seus ombros, e eles não carregavam uma palha. Eles pegavam o que era mais pesado e atiravam no lombo do povo. E eles nem a palha carregavam, foi o que Jesus disse, né? E isso nos interessa saber o que o Senhor Jesus disse. Porque o que nos importa é a palavra de Jesus. Lembramos ontem, o centurião disse, né? E disse porque creu. Era importante a fé dele. Ele creu e disse: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Né? O Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, homem. Ele nem era judeu. Ele era um centurião romano, né? Que tinha exatamente fé. E isto chamou a atenção de Jesus ao ponto de olhar para os seus discípulos e se admirar, dizer: não encontrei tanta fé no povo judeu como neste centurião, né? O Senhor valorizava aquilo que Deus valorizava, ou que Deus trouxe para o povo se alimentar. Então, é maravilhoso quando a gente se preocupa com o que o Senhor Jesus falou,
com os fariseus, com os escribas e sua hipocrisia, o Senhor dá, né, um laço, dizendo assim, cuidado com o fermento deles, né? E os discípulos pensavam que Jesus estava falando de pão. Os discípulos eram bastante inocentes naquela época, tá, irmãos? E faziam pergunta, muitas vezes, de crianças, né? Nós hoje temos um privilégio de ter as Sagradas Escrituras inteiras para ler, para estudar, para guardar no nosso coração, para nós não pecar, né? O salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor, né? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e a guardamos, dificilmente nós vamos pecar contra Deus ou contra o nosso próximo, a quem o Senhor nos ordena amá-los, né? Visto, né, que a palavra de Deus é de suma importância, nós precisamos conhecer. O Senhor Jesus, em outra feita, ele diz para o povo e para os escribas que estavam sempre no seu pé. Ele disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que ela contém. E são elas que testificam de mim, disse Jesus, né? Eu estou repetindo as palavras de Jesus. Por quê? Porque ela é do teu interesse, é do meu interesse, é do interesse da Igreja Prudente, que é um título, né? Aqui na palavra, né, é uma obra, é uma atitude. Igreja Prudente é a igreja de Jesus, que foi edificada sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Igreja Prudente, para nós, não é um título de mais uma igreja, com nomes garrafais na frente, dizer nós somos prudente e tu não, né? Igreja Prudente se chama Igreja de Jesus, a igreja que tem atitude de prudência, né? Sou eu, você e todos aqueles que foram chamados à prudência, né? Então, este nome que está aqui para nós visualizar muitas vezes é dizer para nós temos não um título, mas uma atitude a zelar, né? Aí, né, ainda que tenha outros títulos de tantas igrejas, presbiteriana, Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, ainda que tenha todos esses títulos garrafais e não for prudente, é nécia, é farisaica, né? É hipocrisia, né? Então, nós vamos tratar de assunto sério, assunto que molda a nossa maneira de pensar, né? E como nós estamos a caminho dos céus, nós precisamos ser prudentes, né? E muito prudentes. Jesus disse, sede prudentes como a serpente. A serpente tem um título de prudência pela sua maneira, de sua natureza, que o Senhor Jesus achou. Eu não acho nenhuma, assim, ao olhar para uma serpente, que exista prudência. Mas Jesus usou esse termo, sede prudente como a serpente. Então, essa prudência é como se fosse, assim, algo que se prepara. Né? Eu acredito que o Senhor Jesus olhou para a serpente e quando alguém estava ali, ela se preparava para dar o bote, né? Antes de ser atingida, né? Que é exatamente uma atitude de um animal, e que o Senhor achou e colocou o seu evangelho, né? Para que nós exatamente víssemos a importância de um ser prudente, né? Como igreja, nós temos que ser prudentes, né?
E esta prudência vai nos antecipar, ou vamos antecipar, com um bote contra o nosso adversário que vai querer nos atirar os seus dardos. Não é isto? Isto é igreja prudente, meus amados. Você é uma igreja prudente? É uma pergunta, né? Não um título. É uma ação, né? É uma grande defesa. Você se antecipa, a prudência antecipa-se. Né? Quando nós recomendamos, irmãos, né, assim, olha, adquira isso, faça aquilo. Conselhos, né? Conselhos de um ancião. Né? Nós estávamos dizendo, sede prudente, te antecipa. Vai vir caos, vai vir perseguição, vai vir fome, vai vir pestes, vai vir tantas coisas ruins, e se você não for prudente para se antecipar, coitado, misericórdia, o mundo não vai te perdoar. O sistema que está vindo não vai te perdoar, não. O sistema vai querer nos aniquilar, porque é o mundo, e o mundo jaz no maligno. Igreja, sede prudente. Atitude. Não nomes garrafais. Se houve um mal-entendido nisto, nós estamos aqui declarando aos irmãos que esta é a nossa atitude, ser prudente. Então, podemos, assim, declarar e deixamos aqui para os irmãos perceberem que nós temos que ser uma igreja de atitude e não de nomes garrafais. Amém? Se alguém disser amém, diga amém. Amém. Né? Como é bom nós ter amém. Amém é assim seja. Seja assim. É isso que queremos. Glória a Deus. Né? E a leitura aqui diz, né? Ai de vós. Ai é dor, irmão. Ai é alguém que sofre, alguém que vai sofrer. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas que eles praticavam, porque era certo, e não omitir aquelas quais a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor sempre exaltou quem tinha fé, amado. E aqui o Senhor, você vai perceber no capítulo 23 de São Mateus, é um combate de Jesus contra os fariseus e contra as religiões da época forte, né? O Senhor não deixou barato, não, irmão. Dizia na lata, tu é hipócrita, você é hipócrita, né? Vocês estão fazendo as coisas para aparecer. Por que Jesus dizia isso? Porque eles tinham por costume botar peso pesado em todo o povo. Como líderes religiosos, botava peso, que o povo não conseguia carregar às vezes. E eles não carregavam uma palha, né? Quer dizer, eles se omitiam daquilo que era pesado. Assim, carrega a pedra, eu vou carregar a palha. Mas nem palha eles carregavam. Então, amados irmãos, é um tema muito importante, que hoje não vai dar para nós deslanchar tudo, apenas eu estou dando aqui o título, né, e a importância. Pastor, o senhor vai falar de dízimo? Vou falar, porque está escrito. Vou falar de hipocrisia? Vou, porque está escrito. Vou falar o que nos convém? Vou, porque está escrito. Mas isso nós precisamos, aos poucos, ir bebendo, né, irmãos? Para que fique sólido no nosso coração e não venhamos, nesses últimos dias, sermos chantageados por hipócritas. Ser exatamente violentados por alguém que sequer carrega uma palha. E aí acha
no direito de anarquizar aquilo que Deus colocou na sua palavra, pela sua palavra, para o nosso bem. Se não fosse para o nosso bem, o Senhor Jesus omitiria, tiraria. Mas ele não omitiu, ele teve aqui uma palavra forte dizendo: não omita. Vocês estão omitindo o que é melhor. Quer dizer, estão deixando de lado o que é melhor. Fazer essas coisas é bom, porém tem coisas melhor. E o que é melhor? Justiça. Fazer justiça ao seu próximo, né? O que é justiça, amado? Justiça é o cumprimento da lei. Talvez tenhamos alguns advogados que podem nos dar lição sobre isso. Mas hoje eu estou falando que justiça é o cumprimento da lei. A lei determinou, né? Se faça a justiça. Né? Tem justiça para o bem, tem justiça para o mal. O apóstolo Paulo falava acerca da justiça neste sentido. Quer que as autoridades te considerem bem, não faça mal. Porque a lei é para os maus. A lei foi criada para os que estão errados. E a lei corrige, né? Então, nós, vivendo na graça, precisamos exatamente do que é melhor. Aqui, né? Interagir com os irmãos, dizendo que neste tema existe tanta coisa boa de Deus. E nós começamos com a justiça. Justiça é o cumprimento da lei de Deus aqui, porque é a Bíblia que estamos lendo, né? Nós não estamos aqui trazendo a justiça dos homens, né? Do juiz, do advogado, que está acontecendo em Brasília. Nós não somos aptos até para julgar nada, né? Porque a palavra me diz que eu não devo julgar nada, nada julgueis. Tá? Porque há uma justiça de Deus que esta é inabalável. E Jesus queria que a sua igreja se firmasse na justiça. E a justiça, que é a palavra de Deus, né? Esta palavra gloriosa, se nós a conhecermos, ela nos impedirá de pecar. Davi dizia: Senhor, né? Eu guardo a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra nos impede de pecar quando a nós entendemos. O apóstolo São Paulo, ele diz, ou melhor, primeiro Jesus diz, né? Errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder que ela contém. E são elas que testificam de mim. Olha o que a Bíblia faz, ela testifica de Jesus, ela apresenta Jesus. E justiça de Deus é isto. É a sua palavra que impede nós de pecarmos e de conhecermos Jesus. Isto se chama justiça divina. E justiça aqui é aquela palavra que o Senhor nos ordena quando nos ensina, né? Através das suas doutrinas, trazendo o conselho de Deus, o princípio de Deus, né? O que Deus se agrada, né? O que é bom no olhar de Deus. E quando a lei de Deus, a justiça de Deus é entregue a nós, e por isso Jesus disse que não dava para ser omitida, rejeitada, largada, então Deus nos deu justiça. Você vai ver como é que Deus nos deu justiça. Deus nos deu justiça na cruz. Quando o Senhor Jesus morreu, ele cumpriu toda a justiça de Deus por nós.
Isso quer dizer, o Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ele cumpriu a palavra. E por que ele cumpriu? Por nós, porque nós não conhecíamos as Sagradas Escrituras. Isso é verdade, Senhor. Nós éramos cegos. Santo teu nome. Né? E aí o Senhor Jesus cumpre a justiça de Deus ao nosso favor, morrendo na cruz, e por isso seu sangue tem poder para curar as nossas iniquidades, sarar as nossas iniquidades, ou perdoar os nossos pecados, e bem-aventurado aquele que se arrepende dos seus pecados. Porque aí cumpre a justiça de Deus, e por Deus é justificado em Cristo. Porque Cristo é a justiça de Deus cumprida. Né? Nenhum de nós tínhamos, nenhum ser humano teve capacidade de cumprir a lei de Deus. Foi o próprio Deus que desceu até nós para cumprir a lei por nós. Você pode imaginar a grandeza de Jesus para a sua vida? E os fariseus hipócritas estavam omitindo isso. É que nem hoje, as coisas boas são omitidas, ninguém fala é o mal dos outros, quer dizer, são hipócritas. Né? Nós estamos vendo isso no nosso Brasil. Lições perfeitas hoje na atualidade. Né? Um mundo de hipocrisia, né? E o Senhor Jesus travou guerra com isso. Hipócrita, não. Né? Farisaísmo, não. Pessoas que apenas querem se vangloriar, né? Com o seu título, né? Ali. Mas deixa eles para lá, nós convém conhecer a justiça de Deus. E o Senhor Jesus, vendo que os fariseus estavam omitindo a justiça, aquilo que o Senhor Jesus veio cumprir a favor de todos nós, ele tinha que dar exatamente essa chicotada nos fariseus, chamá-los de hipócritas, porque eles estavam ali acobertando o melhor da lei, a grandeza da lei, da justiça de Deus, né? O cumprimento da palavra. Né? E os fariseus não cumpriam coisa nenhuma, eles só queriam, aqui no contexto nós vamos ver que os fariseus e os escribas, né, eles não tinham nada de humildade. Não havia humildade. Eles conheciam a lei, sabe, mas não as cumpriam, não praticavam. Eram hipócritas, porque dava ordem para o povo cumprir. E eles não. Nisto estava gerada a grande hipocrisia dos fariseus e dos escribas que o Senhor Jesus censurou. E nós hoje temos o direito de censurar toda a sorte de hipocrisia, porque a hipocrisia é de alguém que não tem nada de humildade. O humilde espera acontecer. Ouve primeiro para depois falar. Né? A Bíblia diz que o sábio ouve. Né? E aquela pessoa que não é prudente põe tudo a perder pela sua boca, né? Porque fala coisas sem sentido. Né? E eu louvo a Deus, amado, porque isso é um tema de muita importância para nós nesses últimos dias, para que você faça justiça, faça o que é justo. Tome atitude justa. Eu, você, a igreja prudente, não importa qual é o título que ela tem. Não importa se seja os tais desigrejados. Não importa qual é a pessoa que vela pela sua congregação. A congregação deve ser esta igreja prudente, né? Não título. Que Deus abençoe os irmãos, né? Isso é importante. Nós vamos orar em nome de Jesus e vamos orar com temor, né? Pedindo ao Senhor Jesus que Ele tenha misericórdia da sua igreja e que a sua igreja ingresse na forma prudente de tomar atitude. Né? Lembra-se da cobra? A atitude dela é dar o bote antes de ser
machucada. Que nós pegamos só o exemplo de prudência nesse sentido. Antes que o pecado nos machuque, o que está escrito? A ti cumpre. É do teu dever e meu, sabe? Rejeitar, né? Se desviar do pecado, né? Isto que Deus disse, né, que o pecado está à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? É isto que temos que aprender com prudência, né? Porque os dardos do maligno vai te levar a pecar. Alguém vai falar mal do Pedro, do João, do Tiago, do Manuelzinho, né? E você simplesmente, por não ser prudente, vai atrás da cobra. E a cobra dá o bote antes de você, né? Porque ela é prudente. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós podemos conhecer o que passa-se no coração de Jesus e o que ele deixou para nós. Verdade, Deus. Eu louvo a Deus que nós podemos, hoje, pela internet, trazer aos nossos corações temas tão difíceis, porque esse tema é presente no dia a dia das igrejas, das comunidades cristãs. E como Deus nos chamou para esse tempo do fim, o que nós vamos fazer, né, irmão? Vamos pelejar a boa peleja da fé. Hoje demos uma pitada da justiça. O que é a justiça de Deus? E que os hipócritas querem esconder, né? Hoje, a hipocrisia é tão grande que diz: a minha igreja salva, a tua não, né? Tu é barbudo, tu não vai para o céu, né? Tantas babuzeiras como essa nós cansamos de ouvir, né? Esta igreja é carnal, a outra é mais carnal, mas a minha é santa. Não. O prudente, ele entende outra coisa. Ele dá o bote antes de ser atingido por essas falcatruas, essas doutrinas miseráveis, perturbadoras do coração dos mais sensíveis. E eu sei que eu posso questionar essas coisas. E você, lá do outro lado, vai sentar na tua mesa, pôr a tua Bíblia do teu lado e tu vai ver que isso é verdade. Quando nós falamos a verdade, ninguém pode questionar. Ninguém pode abrir o bico e dizer e questionar a verdade, senão pela verdade. Né? A verdade é para ver concordância. E para encerrarmos nesse dia, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não vamos omitir esta verdade. Não vamos esconder para não sermos hipócritas. Né? Para não sermos religiosos, simplesmente. Numa hora tão importante, ser instrumento de confusão na mente, na fé do povo santo, é coisa da cobra verdadeira, da cobra diabo, né? Então, eu louvo a Deus e que o amado irmão esteja atento, vigilante, porque para isso o Senhor Jesus te chamou e encontrar na Sagrada Escritura uma verdade para não questionar sem base. A gente só pode questionar as coisas tendo base. A gente só pode dizer uma coisa tendo conhecimento. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder dela. E são elas que testificam de mim. Que Deus seja louvado. Bendita a palavra. Senhor Jesus, estamos aqui num culto de oração. Mas aprove a nós falar aos irmãos e vamos continuar falando o que o Senhor falou, o que o Senhor colocou no coração dos teus discípulos, dos teus apóstolos, e eles passaram para a igreja. Eles foram os percussores, Senhor Jesus, para que a igreja não fosse enganada, mas que houvesse uma igreja sólida, uma igreja conhecedora da verdade.
Uma igreja que se alimenta da verdade. Uma igreja que é prudente, sim. E ela vive no último dia, num tempo muito difícil de se viver na terra para proclamar a sua fé. Hoje a fé está sendo deturpada. Hoje a palavra de Jesus está sendo deturpada. E então, meu Deus, nós estamos nos colocando diante do Senhor, nas suas mãos, para levar aos irmãos e que aconteça que aquele que nos ouvir possa conferir a palavra quando nós expormos. Aleluia. Porque se eles conferir a palavra, eles vão ser sábios, serão prudentes e poderão agir antes de ser atacado. Eu peço esta bênção por todos os irmãos que estão escritos nesse livro. Todos aqueles que foram chamados e colocaram o seu nome aqui, nós estamos orando nesta noite, porque queremos que eles sejam prudentes em todo modo de vida. Que eles se antecipem diante do ataque do maligno. Que eles possam parar a meditar, Senhor Deus. Todos que estão escritos neste livro. Todos que ligam ali o seu computador, o seu telefone e nos ouve. Então, que eles ouçam, como diz a Sagrada Escritura. Que eles possam ouvir de tal maneira que a confusão, que os dados malignos não os ataquem e eles sintam o abalo dos dados. Então eu coloco diante do Senhor cada irmão, cada família. Nós amamos a família porque Deus ama a família. É dever nosso amar a família. Nós amamos o que é família. Pai, mãe, filhos, netos. E aquela família que ora unida, permanece unida. O esposo não vai embora, a esposa não vai. Os filhos não vão continuar sendo rebeldes, porque estão orando. E o Senhor Jesus deixou a bênção para todas as famílias da terra. Em Jesus serão abençoadas todas as famílias da terra. E eu estou concordando com esta palavra de Jesus. Que a minha casa será casa de oração. Que a minha casa será casa para servir a Deus. Eu coloco diante do nosso Deus a vida da Fátima. Que ela seja prudente. A vida da Gabriele, que ela seja prudente. Que o Miguel cresça num espírito de prudência. Que a Sara cresça num espírito de prudência. Que não se deixe levar por qualquer roda de doutrina, de ensinamento que aparentemente parece muitas vezes justa. Mas sabemos, Senhor Deus, que não só nossa casa, mas a casa do irmão, que ouve e que tem participado. Glória a Deus, aleluia. E eu sei que a maioria das pessoas que não se firmam na fé, que não se firmam na justiça, e que não agem com misericórdia, é porque não conhece a palavra de Deus. E rejeitam, muitas vezes, quando um pregador está pregando o evangelho, e não sabe que o evangelho é o poder de Deus, para salvar não só a sua casa, mas a sua vida. Então eu repreendo todo espírito farisaico, todo espírito realmente que age por hipocrisia no meio do povo santo, no meio dos lares, das famílias que nós amamos, que Deus ama e que quer salvar. Senhor Jesus, salva esta família, salva esta casa que está me ouvindo, salva esta casa que deu o seu nome aqui para registrar no livro da oração diária que estamos fazendo com todo o empenho. Porque nós queremos ver a tua casa abençoada, a tua cabeça abençoada, a tua saúde aparecendo no teu corpo, na tua alma, e ainda por cima tu possa ir morar nos céus. Porque você foi uma igreja prudente, encontrou a prudência e atentou para o conhecimento da palavra de Deus. Senhor Jesus, abençoa esses irmãos
que de maneira nenhuma ele seja pego de surpresa, porque o prudente não é pego de surpresa. O prudente sempre caminha na frente, ele tem voz profética, ele vai à frente, ele caminha além daqueles que estão querendo andar no mesmo rumo. Mas nós, como prudência, atingimos a maturidade de andarmos na frente, porque a prudência faz isto. Senhor Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa a igreja de Porto Alegre, Senhor. Abençoa o povo, Senhor Deus, santo do Rio Grande do Sul e do Brasil, e além fronteiras. Eu desejo verdadeiramente que cada irmão se encha do Espírito Santo, se encha do conhecimento da verdade, que possa crescer e entender e saber que há uma sabedoria espiritual para alcançar. Senhor Deus, derrama sobre este povo que me ouve a sabedoria espiritual que eles precisam. E que esta igreja prudente, Senhor Deus, tenha o seu selo, Senhor Deus, para a subida, para o arrebatamento, para que seja vista diferente. É uma igreja que se preparou para a volta do Senhor. É uma igreja que carrega óleo nas suas vasilhas. É uma igreja que tem ainda uma vasilha que pode, né, trazer novamente, né, a condição da lâmpada ficar acesa, que é exatamente uma pessoa que está tomada pelo Espírito da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo, e ser luz neste mundo, até a volta de Jesus. Senhor Jesus, se o Senhor pode nos abençoar, nos abençoe, que estejamos vivos entre os mortais até o dia da sua vinda. Isto é uma honra para aqueles que te temem. Não deixa nós morrermos antes da tua volta. Que este povo santo, este povo aqui prudente, Senhor Deus, possa se encher de tal maneira do teu Espírito que possa ter aqui um depósito. E eles possam enxergar o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, e serem honrados. Porque se nós ficarmos até a volta de Jesus vivos, e podemos, isto é honra, Deus nos honrando. E se eu tenho uma oração para pedir para a igreja prudente, Senhor Deus, é que ela fique firme, viva, forte, vigilante, e que possa se desviar dos dardos inflamados dos líderes hipócritas, ou de alguém que avança com hipocrisia diante de um povo simples, de um povo que quer conhecer Jesus, e lhe é impedido pela hipocrisia, porque lhe é omitido o melhor da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas nesta noite nós damos início, damos um passo para aqueles irmãos que estão conosco, não olhando o título da sua igreja, mas sabendo que ele tem que ser prudente, porque esta é a igreja de Jesus. A igreja prudente. Não título. Reprovo o título. Desconheço auxílio de títulos. Os títulos geralmente nos confundem, nos perturba. Mas a verdade de Deus, ela nos eleva, ela nos engrandece, ela nos dá esperança, ela nos dá vida, e vida com abundância. É isso que eu desejo para todos esses irmãos registrados aqui. E aqueles que ainda vamos registrar. E aqueles que ainda teremos, se assim Deus a aprover, de nós olhar olho no olho, enxergarmos a face dos irmãos e declarar a eles como é bom nós conhecemos a verdade de Cristo.
porque ela nos dá uma dose forte de prudência. E nós nos antecipamos Aleluia, aos glória a Deus. ataques Sim, malignos Jesus. do diabo. Sim, Pai Santo. E graças a Deus Sim, que este glória a povo Deus. santo Aleluia. tem se dado as mãos aqui no cristal. E estão orando comigo e pedindo e dizendo amém, porque é isto que temos a dizer. É isto que é verdadeiro. Para que aqueles irmãozinhos que ainda não tomaram uma decisão de seguir Jesus possa ver exatamente a importância dele se tornar a igreja prudente para a vida eterna. Senhor Jesus, oramos pelo nosso país. Senhor amado e Deus poderoso. Maravilhosa palavra. Senhor Deus, realmente, Senhor Jesus, nós ouvimos sobre a prudência, é o que nós precisamos. E é o que a tua palavra nos ensina. Que tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor Deus, que seja com prudência, que seja com cautela, Senhor Deus amado. Que seja, Senhor Jesus, com a tua ajuda, que venhamos orar, Senhor Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, Pai, que possamos colocar na tua presença, Senhor Deus, para ver se é realmente, Senhor Jesus, aquilo que devemos fazer, Pai. Para que nada venha dar errado, Senhor Jesus. Pai amado, que realmente a minha família venha ter cautela, Senhor Jesus, amado, aleluia, Pai. Pai amado, que realmente os nossos governantes venham ter cautela, Senhor Jesus. Que eles, Senhor Jesus, muitas vezes estudam tanto, Senhor Deus. Tem tantos diplomas, Senhor amado. Gostam, Senhor Jesus, de ser honrado pelaquilo que estudaram, Senhor Deus. Mas são pessoas, Senhor Jesus, que não têm sabedoria do Senhor. São pessoas, Senhor Jesus, que vivem muitas vezes alienadas, Senhor Deus amado. Só neste mundo, só nas coisas que eles conseguem, Senhor Jesus. Achando, Senhor Deus, que é por mérito, Pai. Tem misericórdia do nosso presidente, Senhor Deus. Naquilo que ele fizer, Senhor amado, aleluia. Dá cautela para ele, meu Senhor Jesus. Dá prudência, meu Senhor. Ensina ele a ter prudência naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, meu Senhor amado. Naqueles que estão sendo empossados, Senhor Jesus amado, aleluia. Opera, Senhor Jesus Todo-Poderoso. Oh, Deus amado, para eles não ficarem sendo sobre julgo, Senhor Jesus. E muitas vezes julgo desigual, Senhor amado. Porque o inimigo, Senhor Deus, ele nem férias ele não tira. Porque ele quer, Senhor Jesus, é deixar o povo oprimido, os governantes oprimidos, Senhor Deus amado. Dá sabedoria, Senhor Jesus. Para que eles venham, Senhor Deus, trabalhar a favor do povo e pelo povo, Senhor Jesus amado. Dá graça para eles, Senhor Jesus. Para que eles não venham ser pessoas que oprimem, Senhor Deus. Mas que eles possam, Senhor Jesus amado, tudo aquilo que eles fizerem, que eles venham pensar no bem-estar do teu povo, Senhor Jesus. E deste país que é tão grande, Senhor Jesus. Com tantas riquezas. Tem misericórdia. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque podemos estar mais uma vez reunidos com os irmãos, Pai amado. Amém. Mais uma vez na tua presença, Senhor Jesus. Que esses dinheiros que estão sendo distribuídos, Senhor Deus, venham ser usados com cautela, meu Senhor Deus, também, Senhor Jesus. Com prudência, meu Senhor amado, aleluia. Que venha ser, Senhor Deus amado, colocado no lugar certo, meu Senhor Jesus. Que esses dinheiros, Senhor Deus, que a população está recebendo, Senhor Deus amado. E para muitos dizem que é miséria, mas para aquele que não tem é uma fortuna, meu Senhor amado, aleluia. Que essas pessoas possam usar também com cautela, meu Senhor Deus. Que venham gastar naquilo que é pão, meu Senhor Jesus amado, aleluia. Para saciar, Senhor Jesus. Para trazer, Senhor Deus, um conforto para o seu corpo, Pai. A tua palavra diz que nós temos que guardar, Senhor Deus, para que não venha faltar o pão nosso de cada dia, Senhor Deus amado. Eu peço, Senhor Deus, tem misericórdia do povo, Senhor Jesus. Das crianças, muitas crianças não têm nem o leite, meu Senhor, não têm o pão. Muitos têm tanto, Senhor Jesus amado.
Muitos têm tantos, Senhor, mas muitos não têm nada, Pai amado. Muitos idosos sem nada em casa, Senhor Deus. Muitas crianças sem nada em casa, meu Senhor Deus amado. Tem misericórdia, Pai, deste pai, desta mãe que estão desempregados, Senhor Deus amado. Quem sabe, na época que tinham dinheiro, não tiveram prudência de guardar, Senhor Deus, um tostão, Senhor Deus. Gastaram, Senhor Deus, daquilo que não deviam. Gastaram, quem sabe, em bebida, em cigarro, em tantas coisas, Senhor Jesus, que poderiam ter passado, Senhor Deus amado. E não ia fazer falta, Senhor Deus. Mas hoje está fazendo falta, Senhor Deus. Hoje nós estamos vendo, Pai amado, aleluia. O que a tua palavra já diz, Senhor Deus. Que o inimigo, Senhor Jesus amado, ele ia semear, Senhor Deus, junto com o trigo, Senhor Deus, o joio, Senhor Deus amado. E que muitos, Senhor Deus, iam pegar o joio achando que era trigo, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor amado, dessas vidas. Tem misericórdia daqueles que nos governam. Tem misericórdia da nossa casa, dos irmãos que estão orando conosco, Pai amado. Ah, Senhor Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, Pai amado. Muito obrigada, meu Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Amado. E graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, e aqueles amados que desejam ouvir novamente as mensagens, a Sara está colocando no YouTube, ela vai depois explicar para os irmãos claramente como, mas alguma coisa eu posso antecipar aos irmãos. Quando você quiser exatamente ouvir novamente a mensagem, é necessário você ir no YouTube, né? E procurar pelo pastor João Léo, que sou eu, pastor Léo, né? Pastor Léo, né? E o título da mensagem. Então, o que a Sara vai passar para os irmãos que desejar, que outros venham ouvir a nossa mensagem, é necessário saber primeiro o título da mensagem e pastor Léo. Tá? É fácil, né? É o lado mais fácil de explicar, né? É só de lá, ali, ó, pastor Léo, né? Pastor Léo, né? E o título da mensagem. Hoje, por exemplo, esta aqui, né? Se alguém quiser ouvir novamente no YouTube, o que vai fazer? Né? Procurar pastor Léo, a censura de Jesus contra os fariseus e escribas. A censura de Jesus sobre os líderes religiosos, mas no caso, fariseus, que seria o título, né? É fácil. Aí qualquer pessoa lá no fim do mundo, né, se tiver o título, a não ser que ele esteja procurando aleatoriamente achar o rosto deste ancião e querer nos ouvir. Mas se nós quisermos passar para os irmãos, é só ir lá com o título da mensagem e pastor Léo. É isso, né, irmã Sara? É isso. Vê como é fácil, né? Nós podemos aqui falar o mundo todo, né? E eles podem ouvir 300 vezes se quiserem, né? E esta mensagem vai abrir os olhos de muitos que são cristãos e aqueles que hão de ser cristãos, sabe, irmão? Porque a verdade liberta, as pessoas abrem os olhos e vê exatamente a direção que Jesus lhe dá, né? Amém, amados? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus com a irmã. Amém. Os irmãos, desculpe que estou com tosse ainda. Vamos cantar o primeiro hino da harpa, o 193. A alma batida. Alma abatida. 193 da harpa. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica,
em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Assim que passar essa quarentena, né? De quarentena já não tem mais nada, porque já passou mais de 40 dias, né? Quando nós nos reunirmos para o nosso culto, né? Eu já faço um convite desde agora e vou continuar falando para aqueles irmãos que ainda nós não conhecemos, né? Venha participar deste culto de agradecimento a Deus conosco, para nós nos conhecer, porque eu leio o nome desses irmãos e quando eu leio, que eu vejo, parece assim que eu já conheço há anos, né? Só por ler o nome. Então, quando nós formos nos reunir, né, se os irmãos puderem, né, contamos com a presença de vocês conosco para este culto, em nome de Jesus. Vamos ainda cantar, então, o ministério, trazendo a arca, perto eu quero estar. Amém. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, amém. Irmãos, sábado é o primeiro sábado de maio, né? É isto? E o que nós temos Glória a Deus. de comum no primeiro sábado? Os irmãos se lembram? É a Santa Ceia, glória né? a Deus. E nós vamos convidá-los para que você lá com a sua casa, né, adquira um pão e um vinho, no caso suco, né, suco da videira. E se você quiser consagrar a Santa Ceia e participar dentro do temor, né, e o temor diz que nós temos que fazer parte da família de Deus, né, que é aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Que se arrepende dos pecados e aceita Jesus. E aí te é liberado, né, para você participar da ceia. Não beba, não participe da ceia se você não tomar uma decisão com Jesus, né, para pedir-lhe o perdão, né, e que você quer exatamente, né, fazer parte da Igreja Prudente, essa Igreja Prudente que está no mundo todo, né? Por que são prudentes? Porque acreditam em Jesus. E ninguém, né, lhe engana, ninguém lhe tira a fé, né? Ninguém pode encobrir a fé daquele irmão. Por quê? Porque ele está baseado nas palavras de Jesus, né? Então, a nossa comunhão, aqueles irmãos que estão acostumados conosco, prepare a tua ceia, né? E lembre-se da morte de Jesus, porque é ali que ele nos justificou, né? Então, nós vamos nos lembrar da maior glória que Deus manifestou para as nossas vidas. A morte e a ressurreição de Jesus. Este é o selo que nos prepara para esperar Jesus. Amém, irmãos? Este seria o nosso recado, porque nós já estamos no fim do mês e já é o próximo sábado, 1º. E é do nosso costume participar da ceia. E como fizemos da última vez, vamos continuar fazendo até que Deus melhore ou nos dê melhor condição. Amém? Amém. Boa noite, paz seja com os irmãos, um abraço para aqueles irmãos que a gente não está vendo, né? Mas sabemos que o teu coração, a tua pessoa em Cristo faz parte da nossa comunhão. Amém? Boa noite. E os irmãos que conseguiram assistir desde o começo nos dão um joinha para a gente ficar sabendo. Irmãos.